Mas a verdade, como disse o próprio Estadão, né, é que o produto é ruim mesmo. O produto ruim não tem marqueteiro que venda. Na primeira vez, vai lá, o truque passa. Mas, como dizia Marx, né, a história só se repete como farsa. E o que nós estamos vendo hoje, Lacombe, é uma grande farsa. A reunião ministerial, né, do Lula. Lula reuniu lá seus quase 40 ministros, todos com plaquinha na frente, com o nome, né, e o ministério que ocupam, porque eu acho que o Lula não deve saber quem é, né? Ali todo mundo ele não conhece, tenho certeza absoluta disso. Agora, não foi bem para rever, né, para repensar ali as besteiras todas que têm sido feitas, não. Não foi isso. O Lula, o governo do Lula, eles acham sinceramente que o problema é de comunicação, que a comunicação é ruim. O Rui Costa chegou a dizer que o Lula produz notícias boas. O problema é que eles não conseguem passar isso para os veículos de comunicação e principalmente para as redes sociais, para as mídias digitais. Por isso que eles falam tanto também em regulamentação das mídias digitais, né? Eles falam nisso o tempo inteiro. Então, a ideia ali da reunião, resumidamente, é como mentir melhor, né? Como criar melhor a nossa narrativa. Costa, é basicamente isso, né? Essa turma não consegue entender, até consegue entender que tudo o que faz sempre dará errado, né? Já foi tentado no mundo inteiro, em vários momentos, aqui no Brasil, com o PT também, e nunca deu certo, Costa. Acima de tudo, Lacombe, me parece uma tremenda ingratidão do presidente Lula com a imprensa, com a velha imprensa, né? Falar que a imprensa é que fica espalhando pessimismo. Poxa, a imprensa mais cordata do mundo passa pano diariamente para as trapalhadas do PT, né? É impressionante o grau de inversão e a ingratidão mesmo do Lula. Chamou atenção também a quantidade de gente, quase não cabe em sala nenhuma do planeta, né, e também remete a uma certa história conhecida, né, os 40 ladrões, Alibaba e os 40 ladrões, é inevitável fazer a analogia. Agora, vamos lá, né? O presidente Lula descascou uma ministra, que é uma socióloga que cuida da saúde, que só faz atrapalhada, que teve que ser consolada pela primeira-dama. Imaginem se essa cena acontecesse com Bolsonaro e a Michelle tendo que consolar a mulher que foi chorar depois de levar bronca do chefe, né? Imagina o que as feministas estariam dizendo. Lula também falou da questão da comunicação, está tentando se aproximar de marqueteiros, apesar de dizer que não liga mais para pesquisa desde 89, né? Bom, ele usou um marqueteiro, o Duda Mendonça, para enganar as pessoas e conseguir fazer aquele Lulinha Paz e Amor lá atrás, né? A carta ao povo brasileiro, Terno Armani, Fala Mansa. Muita gente da velha imprensa, que Lula está criticando agora, acreditou ou fingiu acreditar na volta desse sujeito moderado, no Mandela pacificador, né? Lula nunca deu indícios disso, não foi nem mesmo estelionato eleitoral, na minha opinião. Ele voltou raivoso, rancoroso, querendo vingança contra todos aqueles que, com provas sobradas, o colocaram atrás das grades, né? E não existe essa figura do Lula moderado pacificador. Lula é isso aí, cada vez mais alguém raivoso, rancoroso, e que vai percebendo que não engana mais ninguém com as narrativas, mesmo emplacadas pela imprensa, e vai dobrando a aposta, né? E vai culpando o povo, culpando a imprensa, e por aí vai culpar todos os 40 ministros. Mas a verdade, como disse o próprio Estadão, né, é que o produto é ruim mesmo. O produto ruim não tem marqueteiro que venda. Na primeira vez, vai lá, o truque passa. Mas, como dizia Marx, né, a história só se repete como farsa. E o que nós estamos vendo hoje, Lacombe, é uma grande farsa. E tem muito cúmplice, inclusive na velha imprensa, que o Lula, de forma ingrata, repito, cospe hoje em dia. Gerson, não sei se você viu trechos da reunião, acompanhou a reunião, mas chegamos ao cúmulo de Geraldo Alckmin, aquele ser tão animado. Trabalhei 6 meses na Band com Geraldo Alckmin como comentarista de saúde. Uma boa pessoa, né? Mas de animação não tem nada, a ponto de Geraldo Alckmin mandar bilhetinho para o Rui Costa para mostrar mais entusiasmo. Então, não há como, né,
criar uma narrativa e distribuir essa narrativa, ainda que, como disse o Constantino, haja essa imprensa particular que trabalha como assessoria de imprensa do governo, que haja esse derramamento de verba pública, né, de publicidade federal para esses veículos, patrocínio de blogueiros particulares e tal, amigos. Não adianta, não há entusiasmo nem narrativa, Gerson, que dê jeito em tudo que a gente tem visto de desastre. É fato. E já que você me remeteu à questão das relações internacionais, o próprio Geraldo Alckmin ele tem um passado junto ao PSDB, e é importante a gente lembrar que as relações internacionais no Brasil predominantemente estiveram nas mãos justamente dos social-democratas nas últimas décadas. Lembre que, por exemplo, quando o Temer assume o governo logo depois do impeachment da Dilma Rousseff, o PSDB não concordou em integrar aquele grupo de partidos que passou a governar o país ali naquele mandato tampão. Mas o PSDB concordou em assumir o Ministério das Relações Exteriores. Interessante que, mesmo sendo o Aloysio Nunes, à época, convocado para a pasta, uma das primeiras providências foi justamente retirar a Venezuela do Mercosul e reintegrar o Paraguai, porque o PT havia feito essa excrescência de expulsar o Paraguai e colocar e convidar a Venezuela para integrar o Mercosul. Hoje a situação, que é uma situação pendular, ela já retorna para um equilíbrio na região sul do cone do continente, e nós temos, na verdade, o Brasil quase que com uma voz dissonante, porque Uruguai, Paraguai e Argentina têm governos hoje liberais ou conservadores, e o Brasil segue com aquela proposta ainda ancorada no antigo projeto do Foro de São Paulo, etc. A segunda coisa que me chama a atenção é que o Lula, eu estava vendo aqui nas declarações dele, ele diz que esse primeiro ano foi um ano de recuperação e não foi fácil, porque todo mundo sabe que recuperar uma coisa estragada é mais difícil do que começar uma nova. Bom, de fato, do ponto de vista do PT ou do ponto de vista daquele grupo que, como o próprio Alckmin fala, retorna ao local do crime, muita coisa foi estragada durante o governo Temer e Bolsonaro. Veja, por exemplo, a questão da lei das estatais, né? Segundo ele, isso foi um desarranjo, porque impossibilita a instrumentalização das estatais pelos atores políticos, e foi uma das primeiras providências que ele tomou. Hoje nós temos todas as estatais deficitárias dando prejuízo exatamente porque a ingerência política voltou à cena. É o que nós vemos, por exemplo, na Petrobras, nós temos aí a retomada da Abreu e Lima com as mesmas empreiteiras, nós temos várias medidas sendo tomadas nos Correios que levam os Correios que estavam prontos até para uma privatização, já estavam em condições de concorrer com o mercado na parte de logística, etc., de e-commerce, e agora volta a dar prejuízo. Então a gente percebe que, de fato, ele evoca uma destruição que foi feita pelos governos anteriores daquela estrutura, daquela maneira de governar que o PT já havia tentado algumas vezes e agora, num governo Dilma III, retorna. Um aspecto que me chama bastante atenção é justamente, você fala do número de ministérios, mas a proposta do governo Bolsonaro não foi só diminuir o número de ministérios, mas também colocar nessas pastas pessoas técnicas ou realmente ligadas a cada um dos objetivos ou dos assuntos dessas pastas. Isso também foi completamente destruído e na concepção, na maneira do PT enxergar a relação com o Congresso Nacional, ele entende que a governabilidade se faz dando os ministérios de porteira fechada para vários partidos, e aí eu concordo com você, se não fosse a plaquinha ali na frente, dificilmente ele saberia quem são todos esses atores, porque são dados aos partidos políticos e pessoas escolhem, ou esses partidos escolhem pessoas que não necessariamente têm uma relação de competência. Bom, tudo isso nós vimos, e por último, o que me chamou mais atenção no discurso dele foi quando ele faz uma referência à questão da democracia e da exploração religiosa dos temas políticos. Na verdade, ele tem uma conexão muito grande com a Igreja Católica antiga, aquela da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base. Isso, inclusive, na Nicarágua,
ele que é grande amigo do Daniel Ortega, hoje está colapsando, né? Eles que estiveram no início ali da Revolução Sandinista agora estão sendo massacrados pela ditadura de Ortega, expulsou aquele bispo que liderava, né, um movimento justamente contra a perseguição política, e hoje ele percebe que existem segmentos, tanto católicos quanto evangélicos, mais conservadores, que de certa maneira vão causar resistência às pautas, pelo menos aquelas pautas mais conectadas ali ao movimento progressistas, identitárias, etc. Então, me pareceu mais uma acusação de golpe, dizendo que, de certa forma, ele sentiu que esse início de governo não será igual ao Dilma 1 e 2. Esse Dilma 3 será, tudo indica, uma reedição piorada do que nós vimos ali na transição do governo Lula para o Dilma Rousseff. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.